Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vou compartilhar aqui com vocês os slides de hoje. Deixa eu ver aqui, eu sempre aqui. Hoje eu vou tentar fazer um pouquinho diferente, embora eu ainda não esteja com o recurso correto, o aplicativo correto, eu vou tentar escrever por cima dos slides mesmo para facilitar a nossa vida, se for preciso, né, escrever alguma coisa. Só que eu tô com uma ferramenta meio arcaica e às vezes eu não consigo escrever muito bem, mas vamos tentar. E para a próxima aula eu vou ver se eu consigo melhorar isso, tá bom? Então hoje eu não vou colocar naquele modo de apresentação para eu conseguir usar a caneta dessa forma, mas eu acredito que vai correr tudo bem. Vocês conseguem visualizar bem aí os slides assim, dessa maneira? Beleza. Então já estamos gravando, tá bom? Eu tô tentando gravar novamente pelo OBS. A gravação da última aula, infelizmente, não ficou boa, porque os slides não apareceram. Então, eu recomendo que vocês assistam a aula 1, né, do período passado. É o mesmo conteúdo, o conteúdo vai se manter até conjuntos e depois a gente só vai inverter a ordem. Então, na verdade, todas as aulas já estão lá no Moodle, né? É claro que cada aula é uma aula, cada turma é uma turma, né? A interação é diferente, mas o conteúdo está lá já. Então, a gente só vai inverter as ordens. Então, tudo que está lá já vai valer para esse período, sem nenhum problema. Mas a gente vai inverter a ordem, vai trazer relações aí pra frente, tá bom? Bom, então hoje a gente vai continuar, né, nessa parte de lógica matemática. Então estamos na aula 2. Espero que esteja sendo gravado tudo certinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que sim. Acho que está correndo tudo bem. Bom, então vamos lá. Então hoje a gente vai falar de continuar em lógica matemática, vamos falar das tabelas e das equivalências, tá? Então, na aula passada, a gente descobriu, né, o que é um enunciado e começamos, né, com o trabalho de simbolização, que é essencial para a análise, né, do valor lógico dos enunciados, para conseguir classificá-los como verdadeiros ou falsos. Hoje a gente vai ver as tabelas, né? Que vai ser basicamente o método que a gente vai utilizar para avaliar esses enunciados. Bom, então o que a gente faz, né? Num resuminho da aula passada. Então a gente tem um enunciado, que é uma frase que a gente consegue avaliar, né? Unicamente como verdadeira ou como falsa, não pode ser os dois ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem que ser alguma coisa onde faça sentido uma avaliação como verdadeiro ou falso, onde a gente possa atribuir um valor verdade àquela afirmação, tá? Então isso é um enunciado. O enunciado ele pode ser super complexo, ele pode envolver vários conectivos. E aí o que a gente faz? Depois que o enunciado está escrito de maneira estruturada, com os conectivos lá bem explícitos e tal, a gente separa esses enunciados em enunciados componentes. Enunciados componentes são enunciados que não possuem conectivos lógicos, então não possuem e, ou, se, então, se, somente se, não. Não possuem nenhum desses conectivos lógicos. Então, se aparecer um não, olhem bem para os seus enunciados componentes, eles vão ter que sair esses conectivos. Então, não vai poder aparecer de jeito nenhum não, por exemplo, no seu enunciado componente, quando você está lá separando. Se você for escrever lá na hora de legendar e viu que tem um não que você esqueceu de tirar, você já sabe, não pode ter não de jeito nenhum, não pode ter e. Não vai poder, por exemplo, ter aquelas palavrinhas do nosso cotidiano que normalmente aparecem, né? Mas,
que também simboliza um E, né? Não, essas palavrinhas não vão poder aparecer nos seus enunciados componentes. Só um minuto, gente. Nem se a Alice pode entrar aqui. A gente fica lá na sala assistindo desenho quietinho no ar. Liz, por favor, minha filha, fica na sala quietinha. A mamãe está dando aula. Não, eu quero falar que eu quero que a Alice aqui. Não dá, meu amor, não dá, tá bom? Por que não dá? Por quê? Liz, eu estou dando aula. Voltei aqui. Minha filha ainda está em casa, gente. As aulas ainda não voltaram. Então, vocês sabem, né, que sempre tem uma interrupçãozinha ou outra. Já vou pedindo desculpa aí a vocês, tá? Então, separamos em enunciados componentes. E o próximo passo é construir uma legenda para esses enunciados componentes. Basicamente, associar tirar o conteúdo desses enunciados componentes, associar apenas a uma letra, ok? Então, esse é o próximo passo. Daí a gente legenda o enunciado componente e depois junta os conectivos lógicos e legenda todo o enunciado. Bom, o que a gente vai fazer? Avaliar esse enunciado. E para avaliar esse enunciado, a gente precisa saber como a gente avalia, né, os conectivos, ou seja, tendo um conectivo E, por exemplo, quando é que eu vou ter valor verdade verdadeiro? Quando é que eu vou ter valor lógico falso, ok? Então, é isso que a gente vai fazer, avaliar os conectivos, saber como é a tabela de cada um dos conectivos que a gente falou. Depois, a gente vai interpretar os enunciados simbolizados. A gente vai verificar e analisar todas as interpretações possíveis. E aí a gente vai definir esse conceito de interpretação, tá bom? Em seguida, a gente vai construir essa tabela para o enunciado completão, o enunciado que já está simbolizado, ok? Então, a gente começa com a tabela dos conectivos. Então, a gente quer atribuir, né, um determinado valor quando a gente está utilizando o conectivo. Então, podemos ter valor verdadeiro ou falso, como vocês bem sabem. E para a gente falar das tabelas dos conectivos, eu gosto de sempre fazer essa brincadeira aí da análise se o que eu estou falando para vocês é uma verdade ou é uma mentira. Ou seja, eu vou falar uma frase para vocês e eu quero que vocês me digam, dependendo do contexto que vai aparecer aí no slide, se eu menti ou se eu falei a verdade para vocês, tá bom? Então vamos lá. Ontem choveu e fez frio. É isso que eu estou dizendo para vocês. É isso que vocês vão me dizer se eu estou falando a verdade ou se eu estou falando mentira. Aí aconteceu isso aí, ó. E aí? Eu falei verdade ou mentira? Por que eu falei mentira? Porque fez 39 graus, né? Beleza? Bom, mas choveu. E aí? Não serve só chover? E a minha frase, né, foi: ontem choveu e fez frio. Basicamente, a gente está lidando aqui com com os nossos conhecimentos gerais, né? O nosso dia a dia. Quando a gente usa essa palavrinha e, o que acontece? Né? A gente precisa satisfazer os dois ou basta que a gente satisfaça um? Pelo que vocês estão me dizendo aí, não é suficiente só chover. Porque tá dizendo aqui, ó, que choveu e fez 39 graus e vocês estão dizendo que eu falei mentira.
Exato, né? Eu só estaria falando a verdade, aí choveu e fez frio, se tivesse acontecido os dois, né? Todo mundo concorda com isso? Tem que chover e tem que fazer frio. Não pode falhar um ou outro. Concordam? Por exemplo, nessa situação aqui, tô mentindo ou tô falando a verdade? Ontem choveu e fez frio. Menti novamente, certo? Porque, embora tenha feito frio, não choveu, fez mó solão. Ok? Pode falar, Eduardo. Então, professora, seguindo o exemplo que você deu sobre o 2 ser ímpar na aula de segunda-feira, se aí fosse, se ontem choveu, então fez frio, então seria muito correto, certo? Isso, já vamos falar dele, tá bom? É justamente aí que entra a graça da brincadeira, tá? Já vamos. Sim, Tá? obrigado. E agora? Eu menti nessa terceira situação, supondo que esse foi o cenário de ontem. Eu falei verdade ou mentira quando eu disse ontem choveu e fez frio? Mentira, né? Aí agora o que aconteceu? Nem choveu, nem fez frio. Ou seja, eu não satisfiz nenhum nem outro. Continua sendo mentira da minha parte, né? E para finalizar, bom, aí alguns poderiam falar, depende, né? Para mim, 15 graus é frio. Sim, é verdade, né? Por quê? Porque de fato choveu e de fato fez frio. Eu satisfiz os dois aqui, beleza? Então, eu tenho para os 3 primeiros ali mentira e para o último verdade. O que a gente pode concluir dessa brincadeira? Que sempre que aparece o conectivo E, na verdade sendo mais pragmático, o conectivo E fez, tô lendo fez ali. O conectivo E, ele faz o que com a gente? Ele só é verdadeiro em um caso, certo? Quando os enunciados que estão envolvidos ali no E, quando os dois são verdadeiros ao mesmo tempo. Em qualquer outro caso, qualquer outra combinação, qualquer outra possibilidade, é falso. É uma mentira. A frase se torna mentirosa. Tudo bem? Então, o único caso, o único contexto onde o E é verdadeiro é quando os enunciados que estão envolvidos no E são verdadeiros ao mesmo tempo. Tudo bem? Belezinha? Tranquilão, né? Podemos continuar? Show! E agora? Se ao invés do E eu tiver o conectivo OU, vão aparecer as mesmas situações aqui. As mesmas 4 situações. Mas agora eu mudei o meu conectivo. Nessa primeira situação aqui, eu tô dizendo o quê? Qual é a minha frase? Que vocês têm que avaliar como verdade ou mentira. Ontem choveu ou fez frio. Beleza? Ontem choveu ou fez frio. Nessa primeira situação aqui, eu falei a verdade ou eu falei mentira? Temos um impasse aí. Bom, choveu ou fez frio, é isso que eu tô dizendo. Tem umas pessoas dizendo que é verdade. Por que vocês estão dizendo que é verdade? Porque choveu, certo? Então, eu tô satisfazendo esse pedacinho aqui. Não fez frio. Mas tudo bem, né? Eu falei que choveu ou fez frio. Beleza? Na situação de baixo,
E aí, eu falei verdade ou mentira? Verdade de novo, né? Porque agora não choveu, fez sol. Mas fez 10 graus, então fez frio. Certo? Então eu não menti. Porque eu falei que choveu ou fez frio. Na terceira situação, eu tô mentindo? Agora sim, né? Tudo errado, isso aí. Eu falhei nos dois, nem choveu, nem fez frio. Mas na última situação, eu acertei os dois em cheio, né? Choveu e fez frio. E aí? Falei verdade ou falei mentira? Falei verdade, né? Satisfiz os dois. Tudo bem? Nesse curso que a gente vai ver, o ou, ele é sempre esse ou inclusivo. Ou seja, o que eu quero dizer por ou inclusivo? A menos que diga ao contrário, que ele é um ou exclusivo, ele é um ou inclusivo. O que isso significa? Que essa última situação aqui, ela pode acontecer. Ou seja, chover e fazer frio. E eu vou continuar dizendo verdade. Tudo bem? Então, para a gente, o ou, a menos que esteja explícito lá que é um ou exclusivo, em geral, sempre que o ou aparecer, o ou ele é inclusivo, que significa que ele é verdadeiro quando pelo menos um dos enunciados envolvidos é verdadeiro. Ou seja, se chover for verdadeiro, né? Se essa parte ali for verdadeira, tá ótimo, o ou já é verdadeiro. Se fazer frio é verdade, então o ou já é verdadeiro. Agora, se os dois acontecem no ou inclusivo, isso também é verdadeiro. Já no ou exclusivo, que é quando a gente fala assim, ó, se eu falasse assim, ó, ontem ou choveu ou fez frio, é um ou outro. Não temos a verdade nesse último caso aqui. Tudo bem? Entenderam essa diferença entre o ou inclusivo, que é o que em geral vai acontecer no nosso curso, e o ou exclusivo? Tudo bem? No ou exclusivo, essa última situação aqui, ela não acontece. Os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Tá? Eu vou comentar isso aí em algum momento dessa aula aí mais pra frente. Tá bom? Professora, Oi. desculpa que eu derrubei um negócio que eu não entendi muito direito. Então, o exclusivo teria que realizar só um dos dois, certo? Isso, perfeito. Esse último caso aqui, se a gente estivesse lidando com, por exemplo, com a frase ontem ou choveu ou fez frio, que é o ou exclusivo, né? Esse último caso aqui seria falso. Beleza? Porque Bem, no ou obrigado. exclusivo, somente um deles pode ser verdadeiro. Tem uns ou exclusivos naturais. Por exemplo, um número é par ou ímpar. Vocês concordam que isso é um ou exclusivo natural? Que não tem como ser par e ímpar ao mesmo tempo? Beleza? Entenderam isso? Um número natural, digamos, é par ou ímpar. Observa que, embora eu não tenha falado ou o número é par ou o número é ímpar, observaram que eu enunciei como se fosse um ou inclusivo, né? Um número é par ou ímpar. Mas vocês concordam que o e não funciona? Não tem como eu substituir esse ou por e? Porque já seria falso, naturalmente, porque um número não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Já é um ou exclusivo do nosso cotidiano. É tipo... Você é solteiro ou namora. Deveria ser um ou exclusivo. Beleza? Um ou exclusivo natural. Ok? Então, tem em algumas sentenças, embora não apareça ou isso, ou aquilo, que é bem característico do ou exclusivo, né?
Já tem algumas situações que o e não funciona de jeito nenhum, ou seja, esse último caso aqui do ou inclusivo, né, onde os dois são verdadeiros, não são possíveis. Tá bom? Bom, então aqui a gente tem, ó, verdade para a primeira, verdade para a segunda, falsidade na terceira, mentira, mentirosa, e na última, verdade. Então, repetindo, nesse curso aqui, a gente vai lidar com essa verdade aqui, ó. No ou, a gente só tem mentira, a gente só tem falsidade lá na tabela quando os dois enunciados envolvidos são falsos. Qualquer outra combinação é verdadeira. É justamente o contrário, né, do e. Ok? Belezinha? No e, a gente só tem verdade quando os dois são verdadeiros. No ou, a gente só tem mentira quando os dois são falsos. Ok? Belezinha? O ou é frouxo, é mais frouxo, né? O e, ele, para ser verdade, ele precisa dos dois. O ou não. O ou, pelo menos um, já funciona. O ou, para ser mentira, os dois têm que ser falsos. É só lembrar disso. O ou, para ser mentira, os dois falsos. O e, para ser verdade, os dois verdadeiros. Agora sim, ó. Eduardo, chegamos no auge da brincadeira. O se, então. Então, vejam bem. Estou fazendo essa afirmação para vocês. Se ontem choveu, então fez frio. E aí eu quero que vocês me digam se eu menti ou não de acordo com o contexto de ontem. Então vamos ver aqui os 4 contextos já aparecendo. Vamos lá. Se ontem, essa é a minha afirmação, tá? É essa historinha que eu tô contando para vocês. Eu quero que vocês me digam se eu estou mentindo ou falando a verdade. Se ontem choveu, então fez frio. Na primeira situação ali, eu falei verdade ou mentira? Mentira mentirosa. Todo mundo consegue enxergar? Choveu e não fez frio. Então, eu falei uma mentira. Ok? Agora, na segunda situação. Na verdade, vamos pular para a última situação. Na última situação, eu falei verdade ou mentira? A minha afirmação é: se choveu, então fez frio. Eu falei verdade, certo? De fato, choveu. Nesse caso, a gente tem que se atentar. Isso, perfeito. É aquela coisa da anteninha que eu falei para vocês na aula passada. Se eu satisfaço essa parte aqui, eu ligo a antena da atenção. Se isso ali é verdadeiro, para que eu esteja falando a verdade, o que vem depois do então também tem que ser verdadeiro. Senão eu não cumpro, ó, a minha promessa. Eu estou prometendo que se chover, vai fazer frio, e aí vai, chove e faz 39 graus. Significa que eu rompi a minha promessa. Agora, no último caso aqui, de fato, choveu e fez 15 graus. Então, choveu e fez frio, como eu tinha prometido para vocês. Agora, nesse caso aqui, no segundo e no terceiro, observem que não está chovendo. E aí, eu prometi alguma coisa para vocês sobre fazer sol, não chover? Ou seja, eu menti quando eu falei que se choveu fez frio? Eu tô dizendo, ó, se chover tem que fazer frio. Eu não tô falando nada sobre não chover. Concordam com isso? Fez sol e fez 10 graus. Eu menti? Eu quebrei a minha promessa? Eu não quebrei. A minha promessa só prometia que se chovesse ia fazer frio. Fez sol, então minha promessa não tem nada a ver com fazer sol. Beleza? Então eu não menti para vocês. Eu não quebrei a minha promessa. Aqui,
continuou não chovendo. Não chovendo, eu não falei nada sobre não chover. A minha promessa era que se chovesse tinha que fazer frio. Eu quebrei minha promessa não chovendo, ou seja, fazendo sol e fazendo 43 graus? Eu não quebrei minha promessa, porque minha promessa dizia, se chover, obrigatoriamente vai fazer frio. Fez sol, pode acontecer o que quiser, que a minha promessa tá lá, intacta. Quando é que eu tenho que avaliar se a minha promessa é verdadeira? Quando de fato chove. Porque a minha promessa é, se chover, então alguma coisa obrigatoriamente tem que acontecer. Quando não chove, eu não quebro a minha promessa. Não há nenhuma situação que possa quebrar a minha promessa. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Mentira na primeira, porque choveu, ou seja, eu entrei no âmbito ali da minha promessa, mas fez um calor danado. Na segunda, eu não quebrei a minha promessa, porque não choveu. Eu só tinha prometido que se chovesse, então tinha que fazer frio. Então eu não quebrei a minha promessa, eu não falei nenhuma mentira para vocês. A mesma coisa acontece no terceiro caso. E no último caso? No último caso, eu cumpri a minha promessa ali, ó, porque choveu. Opa, Fernanda disse que se chover tem que fazer frio. E fez frio de fato. Então, eu falei uma verdade para vocês, eu não quebrei a minha promessa. Choveu e fez frio. Beleza? Tudo bem? Então, o que a gente conclui daí? O que a gente conclui daí? Que o se então, ele só é falso quando eu quebro a minha promessa. O que é quebrar a promessa? Nesse caso aí, é chover, mas não fazer frio. Ou seja, isso aqui é verdadeiro e isso aqui é falso. De novo, eu vi que isso aqui é verdadeiro, eu ligo a antena da atenção. Por quê? Se isso aqui é verdadeiro, eu tenho que prestar atenção nisso daqui. Se isso aqui for falso, é o único caso onde o se então é falso. Se isso aqui for verdadeiro, o se então é verdadeiro. Se isso aqui for falso, eu não estou quebrando minha promessa. Então, qualquer coisa que aparecer aqui, ó, não me importa. Então, olhou uma coisa falsa aqui, não precisa nem pensar. O se então é verdadeiro. Ok? Beleza? Tudo bem? Ok? Podemos seguir? Então, a moral, né, disso aí é essa. O se, então, ele só é falso quando você tem verdadeiro implicando em falso. Qualquer outra coisa é verdadeira. Agora a gente vai para o último, né, que é a bi-implicação. Se e somente se. Então, eu estou dizendo para vocês, ó, ontem choveu se e somente se fez frio. E agora? Os 4 contextos. O que a gente tem aí? Ontem choveu se e somente se fez frio. Primeiro caso ali, tá chovendo e tá fazendo calor. Ou seja, eu estou satisfazendo o chover, mas não estou satisfazendo o frio, né? Então a gente tem uma mentira mentirosa, ok? Lembra que agora são as duas direções, né? Chove se somente se faz frio. Então choveu, tem que fazer frio. Fez frio, tem que chover, ok? Beleza? Então o que vai acontecer aí com a segunda situação? Fez frio, mas não choveu.
Lindo, né? Mentira mentirosa. A terceira situação. Nem choveu, nem fez frio. Eu tô dizendo ali para vocês que chove, então faz frio, então chove. Aí é verdade, né? Por quê? Não tô quebrando a minha promessa em nenhuma das direções. Nem choveu, nem fez frio. Ok? Belezinha? Então, verdade. E a última? Choveu e fez frio. Falei verdade ou mentira? Verdade, certo? Se somente se é isso. Só chove se faz frio, só faz frio se chove. Ok? Então, fez frio, mas não choveu? Mentira. Choveu, mas não fez frio? Mentira. Agora, nem choveu, nem fez frio? Verdade. Choveu e fez frio? Verdade. Então, o que a gente pode concluir daí? Ó, que quando falha em um deles, ó, chove, mas não faz frio. Eu tenho verdadeiro com falso. Eu tenho uma mentira. Fez frio, mas não choveu. Mentira. Nem fez frio, nem choveu. É verdade. Ou seja, eu tenho falso e falso. É verdade. E aqui eu tenho choveu e fez frio. Verdadeiro com verdadeiro. Verdade. Ou seja, o se somente se, ele é verdadeiro quando os dois enunciados que estão envolvidos, eles têm o mesmo valor lógico. Ou seja, ou ambos são verdadeiros ou ambos são falsos. Ok? Belezinha? Bom, isso tudo é para simplesmente, né, vocês não memorizarem as tabelas verdade, que é uma opção, né? Mas em geral, quando a gente memoriza alguma coisa, a gente não consegue compreender exatamente de onde veio. E na maior parte das vezes, a gente esquece aquilo, né? Quando a gente para de usar, né? Quando a gente deixa de usar por um tempo e tal. Então, por isso que eu quis colocar vocês numa situaçãozinha que vocês possam lembrar no futuro. Nada mais é do que um jogo de verdade ou mentira, essa avaliação. Tá bom? Então, ó, a gente vai ver as tabelas agora, propriamente ditas, né, explícitas. A intenção do joguinho é simplesmente que vocês não memorizem apenas a tabela, né? Que vocês entendam o porquê, ali, sobretudo na tabela do se então, que é a que normalmente mais confunde, tá bom? Bom, então, a tabela do não, obviamente a gente não viu aí no joguinho, né? Porque o não, basicamente, o que ele faz? Ele inverte, né, o valor verdade do enunciado. Então, a tabela verdade do não é basicamente isso, ó. Se o enunciado ele é verdadeiro, quando eu nego o enunciado, ele fica falso. Se o enunciado é falso, quando eu nego o enunciado, ele fica verdadeiro. Observem aqui o seguinte, quando a gente constrói a tabela, o enunciado aqui que eu estou chamando de φ, né? Eu coloco todas as possibilidades de valores lógicos, né, para o φ. Ou seja, como eu só tenho um enunciado, né? O φ, ou bem ele é verdadeiro, ou bem ele é falso. E aí eu vou analisar como é que fica, né? Qual é o valor verdade do conectivo aplicado a esse enunciado. Ok? Em todas essas possibilidades. Cada linha dessa é o que a gente vai chamar de interpretação, tá bom? A gente vai falar disso na aula de hoje também. Ok? Bom, tabela do E. Falamos já da tabela do E. Só tem um caso onde o E é verdade. Qual é o caso onde o E é verdade? Só tem um caso onde o E é verdade. Qual é esse caso? Isso, quando os dois são verdade. Perfeito.
Me deem só um minutinho que eu vou ali buscar o carregador do computador. Só um minutinho. Pronto, voltei. Ok? Então, como vocês bem falaram aí, o E, ele é verdadeiro somente, ó, só tem uma linha aqui da tabela verdade que o E é verdadeiro. Ok? Quando ambos são verdadeiros. Qualquer outra combinação aqui possível dá falso. Belezinha? E na disjunção, ou seja, no ou, a gente viu que o ou, ao contrário do e, ele só é falso em um caso. Qual é o caso onde o ou é falso? Exato. Quando os dois são falsos, os dois são mentira. Ok? Então, tabela verdade do ou. Observem que aqui, ó, que a única linha onde a gente tem, né, o ou como falso é quando os dois são falsos. De novo aqui, ó, a gente tem todas as possibilidades para FI e PSI, que são os dois enunciados que a gente está avaliando no ou, né? Então, quando os dois são verdadeiros, quando um é verdadeiro e o outro é falso, quando um é falso, o outro é verdadeiro, quando os dois são falsos, tá? Então, a gente analisa todas as possibilidades na tabela, ok? Quando o enunciado é muito, muito grande, envolve muitos enunciados componentes, o método da tabela se torna inviável, porque começa a ficar muito grande, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, pode aparecer o ou exclusivo, que a menos que esteja explícito, né? Aqui é o ou exclusivo, tá bom, gente? A gente só vai lidar com essa tabela verdade, tá? Não é o caso do nosso curso lidar com o ou exclusivo, tá? Mas pode ser que em algumas situações os enunciados já se excluam naturalmente, certo? Ou seja, os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Por exemplo, ou 2018 é par ou 2018 é ímpar. Não tem como 2018 ser par e ímpar ao mesmo tempo, ok? Na verdade, a gente poderia até reescrever assim, tá bem explícito que é um ou exclusivo, certo? Poderia ser 2018 é par ou ímpar. Não tem como satisfazer ser par e ser ímpar ao mesmo tempo, ok? Então, é um ou exclusivo já, digamos, natural. Ou F é um quadrado ou F é um pentágono. Não tem como ter 4 lados e 5 lados ao mesmo tempo, vocês concordam? Não rola, não tem como. Ou ela é solteira ou ela é casada. Teoricamente, não tem como aí satisfazer os dois ao mesmo tempo. Ok? Teoricamente. Bom, a gente pode simbolizar o ou exclusivo de várias formas, né? Aí aqui eu apresento para vocês algumas possibilidades. Ó, o que acontece, né, com o ou exclusivo? Os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo.
Então, por isso, ó, quando é que o se somente se, ele é verdadeiro? A gente falou, né? O se somente se, ele é verdadeiro quando os dois enunciados componentes, eles apresentam o mesmo valor verdade. Então, para eu representar um ou exclusivo utilizando o se somente se, como o A ou o exclusivo B, o A e o B não podem ter os dois o mesmo valor verdade, os dois serem verdadeiros, eu tenho essa negação aqui do B para que o se somente se possa ser verdadeiro. E aqui é uma equivalência, basicamente, do que está escrito em cima, tá? Então, por exemplo, se o A for verdadeiro e o B for verdadeiro, o que vai acontecer? O ou exclusivo tem que ser o quê? Falso, certo? Porque no ou exclusivo, A ou exclusivo B. Como a gente conversou, não dá para satisfazer os dois ao mesmo tempo. A verdadeiro com B verdadeiro. Então, se os dois forem verdadeiros, esse se somente se aí tem que dar falso. E vocês concordam que dá falso? Ó? Quando o A é verdadeiro e o B é verdadeiro, o que acontece aqui? A gente tem verdadeiro, se somente se, não verdadeiro. Não verdadeiro é falso. Verdadeiro, se somente se, falso, dá falso. Concordam? Beleza? Ok? Então, é por isso que a gente tem essa simbolização aí, tá bom? Mas isso aqui é só caráter de curiosidade. Isso não tá dentro do contexto do nosso curso. A gente sempre vai lidar com a tabela do ou inclusivo, que é essa tabela aqui que a gente viu. Ok? Que é essa tabela aqui que a gente viu. Beleza. A tabela do se então, ou seja, da implicação. Já vimos, né, que só tem um jeito dessa tabela dar falso. Qual é o jeito que tem para o se então ser falso? Qual é o único caso onde o se então é falso? Isso aí. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É o único caso onde o se então é falso, ok? Nenhum outro caso o se então é verdadeiro. Em nenhum outro caso o se então é falso. O se então é verdadeiro em todos os outros casos. Tá bom? Ok? Tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, a tabela VV da V. VF é o único caso onde a gente tem falsidade. Viu F aqui, ó? F implicando em qualquer coisa é sempre verdadeiro. Só precisa ligar a antena da tensão quando esse cara aqui que vem antes da implicação, da setinha da implicação, ele é verdadeiro. Ok? Beleza? Bom, e a biimplicação? A biimplicação a gente viu que para ser verdadeira, os enunciados que estão envolvidos eles têm que ter o mesmo valor. Se um é verdadeiro e o outro é falso, aí já é falso. Eles não podem ter valores distintos. Então a gente tem a seguinte tabela aqui pro se somente se. Ok? Observa que quando é VV a gente tem verdade, quando é FF a gente tem verdade.
Nos outros dois casos, né, onde os valores aqui, ó, diferem, a gente tem FF. Belezinha? Vamos ver exemplo, então. Paris é a capital da França. E aí? Isso é verdade ou mentira? Tem algumas coisas aqui polêmicas nesses exemplos. Paris é a capital da França. Bom, isso não é polêmico. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. É, teoricamente, né? Então, vamos nos manter aí. 2 é um número composto. 4 é primo. Bom, vamos avaliar, né, esses enunciados. Bom, Paris é a capital da França, sim, é verdade. Beleza? Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa? Sim, né? Verdadeiro. 2 é um número composto? E aí, 2 é um número composto? Não, né? 2 não é um número composto. 4 é primo? Estão dormindo? Sumiram? 4 não é primo, jamais, né? Pois é, Gabriel. Por isso que eu falei, teoricamente. Beleza. Agora, 4 não é primo, né? Graças a Deus. 4 é múltiplo de 2, por sinal. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai avaliar umas composições aí de enunciados, tá? Então, dado que a gente já sabe esses valores verdades aí do nosso conhecimento geral, a gente vai avaliar esses enunciados onde aparecem conectivos. Paris não é a capital da França. Bom, a gente sabe aqui, ó, a gente acabou de avaliar isso como verdadeiro. E aí apareceu um conectivo não. Então, qual é o valor verdade desse enunciado aqui? Falso, perfeito. Falso. Agora, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Ah, tá, tem que aparecer o segundo, foi mal. Paris não é a capital da França e Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. E agora? Vamos lá, vamos com calma. A gente tem, ó, o conectivo E, além desse conectivo não aqui. A gente já avaliou esse enunciado aqui, ó, vocês concordam? É justamente o que a gente acabou de avaliar. E ele está envolvido num E. Então, agora a gente tem que olhar para o outro enunciado que está envolvido no E. Esse outro enunciado aqui, Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Como é que a gente avaliou ele? Como verdadeiro, certo? Então, a gente tem um E de um enunciado aqui, ó, que é falso, com um enunciado que é verdadeiro. Qual é o resultado disso? Qual é a avaliação, então, para o E? Falso, certo? Exato, perfeito, Gabriel. Para o E ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. Tá bom? É o único jeito de um E ser verdadeiro. Terceiro. Vamos lá. Não é o caso que... Lembram disso? Lembram dessa expressão aqui? Não é o caso que... Isso é a mesma coisa que não, simplesmente. Tá? Ok? Então, como a gente tem um não ali na frente de tudo. Mas vamos continuar lendo. Não é o caso que 2 é composto ou 4 é primo. Então, aqui a gente tem um ou, certo? Então, vamos avaliar isso aqui primeiro e depois a gente nega. Tudo bem? Essa é a estratégia. 2 é composto, a gente já avaliou, né? É falso. 4 é primo, também é falso. O que acontece com o ou quando os dois são falsos? O ou é
falso. É o único caso onde o ou é falso. E agora, qual é a avaliação, então, para o enunciado inteiro? Verdade, justamente. Por quê? Isso aqui é falso, certo? Mas a gente está negando esse enunciado aqui. Então, se isso é falso e a gente está negando, a gente troca o valor verdade. Então, esse enunciado é verdadeiro. Beleza? Próximo. Se Paris não é a capital da França, então 4 não é primo. Um C, então. Então, vamos analisar com calma. Vamos olhar aqui. Quem que está acompanhando aqui? O C. Paris não é a capital da França. Isso é verdadeiro ou falso? É falso. Então, o que está acompanhando o C é falso. Eu preciso ligar a antena da atenção? Não. Se isso aqui já é falso, o que eu posso afirmar sobre o enunciado? Verdadeiro. Perfeito. Ok? Então, eu não preciso nem avaliar o resto. Se isso aqui já é falso, o enunciado é verdadeiro, verdadeiríssimo. Belezinha? 5. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa se e somente se 2 não é composto. Esses exemplos são maravilhosos, né? Ai, ai. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa se somente se 2 não é composto. Então vamos olhar. A gente tem esse conectivo lógico aqui, se somente se. Ai, meu Deus, hibernei. Foi mal, desculpa aí. Meu compartilhamento sumiu, né? Vou compartilhar aqui novamente. Fiquem calmos. Show. Ok? Então vamos lá. Último aqui. A gente tem o se, somente se. Então vamos avaliar essa primeira parte aqui. E no se, somente se, né, a gente precisa avaliar as duas, não tem jeito. Por quê? Para ser verdadeiro se, somente se, as duas partes têm que ter o mesmo valor lógico. Verdadeiro com verdadeiro, falso com falso. Então vamos lá. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. A gente avaliou isso como verdadeiro, certo? 2 não é composto. Bom, a gente tem um enunciado aqui, ó, 2 é composto. Esse enunciado é falso, certo? Mas aqui a gente tem a negação desse enunciado. Então, por que a gente pode falar sobre o valor verdade disso aqui? 2 não é composto. Isso é verdadeiro ou falso? Perfeito, Gabriel. Verdadeiro. Certo? Então, a gente tem verdadeiro, se somente se, verdadeiro. Então, o enunciado todo é verdadeiro. Perfeito. Perfeito. Verdadeiro. Ok? Bom, então agora a gente vai lembrar, tenho certeza. É só praticar, Gabriel. Só praticar. Tudo que a gente não pratica, a gente esquece. Então tem que praticar, fazer as listas, que vai dar tudo certo. O que acontece? Vocês observaram que nesses enunciados aí a gente consegue matar assim, quer dizer, mais ou menos, o valor verdade deles, porque é do nosso conhecimento geral. Paris é a capital da França, 2 é composto, 4 é primo. A gente sabe julgar ali, ó, ah não, isso é verdadeiro, ah não, isso é falso. Beleza? Mas tem coisa que a gente não sabe. E aí é que entra esse contexto de interpretação. Nem sempre a gente sabe o valor lógico de um enunciado componente. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar todos os possíveis. Tá bom? Por isso que a tabela fica grande. Por quê? Para cada enunciado componente, a gente tem duas possibilidades. Ou bem ele é verdadeiro, ou bem ele é falso. Certo?
Então, cada uma possível atribuição, né? A gente está combinando ali os enunciados componentes para formar um grande enunciado. Cada possibilidade, né, de verdadeiro ou falso para um enunciado, a gente diz que isso é uma interpretação, tá? Então, uma interpretação para um enunciado φ é uma atribuição de V ou F para esse enunciado, ok? Mas lembrem que cada linha é um contexto, né? Os dois, o enunciado ele não pode ser verdadeiro ou falso simultaneamente. Então, ó, imagina que a gente só tem um enunciado, P, tá bom? Se eu só tenho um enunciado, eu tenho duas possibilidades apenas para ele. Ou bem ele é verdadeiro, ou bem ele é falso. Agora, imagina que eu tenho esse enunciado aí, ó. Observem que esse enunciado, ele é mais complexo do que o primeiro. Mas ele não possui enunciados componentes distintos, vocês concordam? Entenderam o que eu tô falando? Ó, no exemplo 1, o enunciado é apenas P, ok? No exemplo 2, a gente tem P e não P. É um enunciado que envolve conectivo, ok? Portanto, ele é um enunciado mais complexo do que o que está no exemplo 1. Só que ele não envolve enunciados componentes diferentes. O único enunciado componente que aparece aí é o enunciado P. Todo mundo concorda com isso? Então, novamente, para P, eu só tenho duas possibilidades. Ou bem P é verdadeiro, ou bem P é falso. Então, são duas interpretações possíveis para o P. Terceiro, vamos lá. É um enunciado mais complexo, envolve conectivos lógicos, envolve um e envolve um se, então, uma implicação. Mas agora eu tenho enunciados componentes distintos. Quantos enunciados componentes distintos a gente tem aí? 2, o P e o Q, certo? E para cada um deles eu tenho a possibilidade de ser verdadeiro ou falso, ok? Então, ó, a gente tem que fazer as combinações possíveis, ó. Os dois verdadeiros, o P verdadeiro e o Q falso, o P falso e o Q verdadeiro, o P falso e o Q falso. Ou seja, para cada enunciado a gente tem duas possibilidades, né? Ou bem ele é verdadeiro, ou bem ele é falso. Entra lá naquela parte de análise combinatória, né? Que a gente vai falar mais pra frente do curso. Ok? Agora esse aqui, ó, bem mais complexo, né? Quantos enunciados componentes distintos a gente tem aí? 3. E a nossa quantidade de interpretações está crescendo. Para cada um a gente tem duas possibilidades, certo? Então, para o P a gente tem duas, para o Q a gente tem duas e para o R a gente tem duas também. Ok? Bom, então estamos aptos, né, a seguir para o que a gente chama de tabela de um enunciado. Até o momento, né, a gente está falando aí dos valores verdade que cada enunciado pode assumir. Ou bem ele é verdadeiro, ou bem ele é falso. Quando a gente tem um enunciado simbolizado, ele pode ter vários enunciados componentes. Então, a gente vai analisar, né, todas essas combinações aqui possíveis na formação com os conectivos. Então, a gente vai colocar individualmente na tabela, né, cada um enunciado componente que compõe o enunciado completo e, em seguida, a gente vai
juntando esses enunciados componentes através dos conectivos, até que a gente chegue no enunciado completo e na avaliação do enunciado completo, tá? Então, vamos ver exemplos aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Oi. A Larissa me convidou para almoçar com a Alice. Posso? Por favor. Macarrão e carne moída. A mamãe não quer dar trabalho. Um minuto, gente. Mostra pra mamãezinha. Ela te convidou por educação, minha filha. Porque provavelmente ela vai almoçar agora e você não vai almoçar, você tá lá brincando. Liz, sem bagunça, sem bobeira. Pergunta se não vai atrapalhar, tá? Bom, voltando aqui. Então, vamos fazer? Vamos já avaliar? Vamos rabiscar aí esses... Tomara que eu consiga. Vamos ver se eu consigo rabiscar aqui. Vamos lá. Mamãe, não vai atrapalhar. Ai, aqui é ruim porque fica solto assim. Ai, que inferno. Então vamos lá, vou tentar fazer o simples, tá bom, gente? Então vamos tentar avaliar. Olha esse enunciado aí. A gente tem P e Q. Ai, ele troca as minhas coisas, ó, por seta. Isso é um horror. Por isso que é bom colocar a mesa digitalizadora. P e Q. Aí tem uma implicação. Aí a gente tem... na verdade, eu vou fazer o passo a passo aqui todinho com vocês. Bom, vamos lá. Observem aqui que aparece, ó, o não P, aparece o não Q. Então, a gente vai adicionar aqui o não P. Que ruim. O não P. O não P. Que isso, gente? Que horror. O não P. É muito ruim, não dá. Eu tenho que ir para a mesa digitalizadora. Então, deixa eu colocar a mesa digitalizadora aqui mesmo, que preciso de um aplicativo que me permita rabiscar em cima dos slides. Então, deixa eu passar para a mesa digitalizadora aqui. Só um minuto que eu vou colocar, vou compartilhar no OBS também. Para gravar também isso. Então, ó, vamos lá. Vocês ainda não estão vendo, né? Peraí. Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui e colocar o outro. Ok.
Ok. Então, vamos lá. A gente tinha o enunciado. Já esqueci, gente. Tem um problema sério. P, deixa eu colocar mais grosso. P, já não lembro. Vocês lembram? Deixa eu ver. P, E, Q, não P. P, E, Q, não P, ok. P, E, Q implica em não P, E. Ah, não, E não, errei. É implica de novo. Acho que é isso. Isso. E eu tenho um grande colchete aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo direitinho? Então, né? Vamos lá, vamos fazer então as interpretações aqui possíveis. Então, a gente tem os enunciados P e Q. A gente começa colocando, né, os valores VV, VF. Eu sempre fixo aqui e vou variando todos os outros. Agora, F, V, F, oh, desculpa. Ah, tava certo. Tô loucona. F e F. Ok? Então, agora, a gente tem aqui, observem, não P e não Q. Então, eu ponho não P aqui, não Q. Pode parecer bobeira fazer isso? Pode, mas o ideal é que vocês façam passo a passo, porque os enunciados podem ser muito grandes e vocês podem acabar se confundindo, tá bom? Então, o não P, ele simplesmente inverte o que a gente tem aqui, né? Então, se eu tinha V, eu passo a ter F. Então, vai ficar F, F, V, V. E o não Q é a mesma coisa, vai ficar F, V, F, V. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? Agora que eu já peguei esses pequenininhos aqui, eu vou passar para essa conjunção aqui. P, E, Q. E vamos avaliar, tá bom? Esse e esse. Então, vamos. Verdadeiro e verdadeiro. Dá o quê? Sim, tem tudo a ver, né? Verdadeiro e verdadeiro. Dá verdadeiro, perfeito. Verdadeiro e falso. Falso. Falso e verdadeiro. De novo, falso. Falso e falso. Falso. Beleza? Agora, eu vou avaliar essa implicação aqui que está dentro do colchete. Tá bom? Porque eu preciso avaliar ela primeiro, para depois eu poder avaliar essa implicação aqui, digamos, externa. Então, aqui a gente tem não P implicando em não Q. Então, vamos lá. Não P implica em não Q. Falso implicando em qualquer coisa é o quê? Verdadeiro, perfeito. Falso de novo, então, verdadeiro. Agora, verdadeiro aqui, o que eu faço? Ligo a minha antena da atenção. Verdadeiro implicando em falso dá falso, perfeito. E verdadeiro implicando em verdadeiro? Verdadeiro. Lindo. Agora a gente finaliza, certo? Então, a gente tem P e Q implicando nesse colchete ali, que eu não vou colocar todo aqui não, tá bom? Vamos lá. Agora, ó, isso implicando nisso.
Verdadeiro. Liguei a minha antena da atenção. Verdadeiro implicando em verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Perfeito. Falso implicando em qualquer coisa. Falso implicando em qualquer coisa. Falso implicando em qualquer coisa, tá? Verdadeiro. Falso implicando em qualquer coisa. Verdadeiro. Falso implicando em qualquer coisa. Verdadeiro. Ou seja, o que a gente acabou de concluir, como é que a gente acabou de avaliar esse enunciado? Tudo verdade, como disse João aí, tá? Isso é o que a gente chama de tautologia. Esse enunciado, ele é sempre verdadeiro. Em qualquer interpretação, ele é sempre verdadeiro. Ok? Beleza? Professora, tautologia, no caso, então, é quando implica, todos implicam em verdadeiro, é isso? Isso. Em qualquer contexto, ele é sempre verdadeiro. Tudo bem, obrigado. Beleza? Show! Bom, então, isso é um processinho assim. É meio chatinho? É meio chatinho. Eu acho até legal, mas eu tenho umas considerações aí de legal que normalmente a maior parte da população não tem. Isso. Normalmente, né, eu simbolizo esses enunciados maiores, né, eu dou um outro nome para eles, mas quando eu tô fazendo, né, eu normalmente circulo o que eu tô fazendo com lápis, né, assim, e aí para saber, e sempre coloco o que tá apontando para quê, eu faço uma setinha, porque às vezes na ordem que você escreveu, né, na ordem que você foi avaliando, tem uma implicação no sentido contrário, então quando eu tô fazendo, eu sempre faço a setinha para eu não me confundir com a ordem, tá bom? Então, vamos voltar aqui para os slides. Deixa eu compartilhar novamente com vocês. Uma janela. Vou voltar aqui para o OBS para eu tirar isso aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Estão vendo aí já os slides, né? A gente tem isso aqui, ó. P e não P. P e não P, o que acontece? A gente já falou, né? Ai, Jesus. Apertei alguma coisa aqui que deu ruim. Peraí. A gente tem somente o enunciado componente P. Então, como a gente só tem um enunciado, né? A gente só tem duas interpretações. Ou bem esse enunciado é verdadeiro, ou bem esse enunciado é falso. Bom, aí se a gente vai montar, né, a tabelinha disso aí, esse enunciado é bem simples, né? O não sei se vocês lembram, a negação de uma negação volta para o valor original que a gente tem, né? A negação inverte e aí você está invertendo novamente. Então, se você tinha, por exemplo, você pegou o P é verdadeiro, quando você nega uma vez ele fica falso. Quando você nega novamente ele volta a ser verdadeiro, né? Então, a dupla negação, na verdade, a gente pode simplesmente, né, quando aparece a dupla negação, quando a gente fala de equivalência, né, a gente fala disso, que o não é equivalente a tirar, né? Tirar esses dois. Então, aqui, basicamente, esse enunciado... De novo isso, cara, que saco. Esse enunciado é P... Ai, gente, impossível escrever aqui. É P... Quando não aparece isso, aparece seta. É P e P, né? Então, vai ser verdadeiro quando P for verdadeiro e falso quando P for falso. Belezinha? Então, esse enunciado aí não tem o que a gente precise fazer. Vamos lá, seguindo então. Agora, esse enunciado aqui, ó, que a gente tem dois enunciados componentes, né? Então, a gente tem duas interpretações para cada um deles, né? Então, a gente tem 4 interpretações. Ok?
Tipo esse que a gente acabou de fazer lá na mesa digitalizadora. 4 interpretações, a sua tabelinha verdade, né, vai ter 4 linhas. Ok? Não sei por que tá fazendo isso. Aqui, quando a gente já tem 3, né, enunciados componentes distintos, a gente está aumentando aí bastante a nossa quantidade de linhas da nossa tabela. A gente tem 8 interpretações. Por quê? Porque cada um deles tem 2 interpretações possíveis, certo? Então, 2 elevado ao cubo. E voilá! Normalmente esse é o máximo que a gente considera trabalhar, 8 linhas. Então, já falei, inclusive, isso aí, né? Se o enunciado ele tem M enunciados componentes, né? Cada enunciado componente tem 2 possibilidades, então a gente vai ter 2 elevado a M linhas, né? 2 elevado a M interpretações aí na tabela. Mais do que isso aí, mais do que 3, já começa a ficar inviável. Ok? Então aqui, ó, na verdade a gente já construiu a tabela, né, desse exemplo aí, inclusive. Então a gente já está adiantado, ó, aqui ó, aquilo que eu falei para vocês, normalmente, principalmente nos slides, né, para facilitar, para não ficar muito comprido, né, a tabela, eu chamo, né, os enunciados componentes já com, digamos, quando eu começo a unir, né, os enunciados componentes usando os conectivos, eu chamo com uma outra letra. Eu represento com uma outra letra para a tabela ficar mais sucinta, tá? Mas aí fica na opção de vocês fazer isso ou não. Então aqui eu fui nomeando, né, cada pedacinho aí do enunciado e a gente chega na tautologia que a gente chegou lá na mesa digitalizadora. Tudo bem, meus amores, até aqui? Beleza, então vamos seguir. A gente entra agora na parte das equivalências. Na verdade, acho que a gente só chega numa introdução na aula de hoje. Beleza. Ah, não, a gente já vê o método. Tá ótimo, então. Então agora, imagina o seguinte. Imagina que a gente tenha 2 enunciados escritos de maneira diferente, tá? E a gente tem o interesse em saber se esses enunciados são equivalentes, ou seja, se de fato eles são iguais, eles só podem estar escritos de maneira diferente. Como é que é essa avaliação de acordo com a lógica? Dados 2 enunciados, será que eles são o mesmo enunciado? Ou seja, em outras palavras, a gente quer saber se em qualquer contexto eles têm a mesma avaliação, o mesmo valor verdade, certo? Então, basicamente, a gente prova que 2 enunciados eles são equivalentes. Uma das maneiras, né, da gente provar que os enunciados eles são equivalentes é utilizando o método da tabela, onde a gente coloca esses enunciados lado a lado, né? Esses enunciados já simbolizados lado a lado, e a gente analisa para todas as interpretações possíveis se os valores verdade desses enunciados são os mesmos. Se forem, esses enunciados são equivalentes, ou seja, em qualquer contexto, em qualquer interpretação, eles apresentam o mesmo valor lógico. Isso é ser logicamente equivalente, ok? Beleza? Então é esse o método da tabela. Então, quando eu falei, né? Eles são, em matemática, 2 enunciados são logicamente equivalentes quando ambos são verdadeiros ou ambos falsos no contexto em que são proferidos. Ou, né, são ambos verdadeiros ou ambos falsos em qualquer outro contexto. Por isso que a gente faz a análise para todas as interpretações. A gente analisa todos os contextos possíveis.
E aí surge o problema da equivalência lógica de enunciados. A gente tem 2 enunciados e eu quero saber se eles são o mesmo, se eles possuem os mesmos valores lógicos em qualquer contexto, tá? Se eles são equivalentes ou não. Ok? A equivalência, né, nada mais é, quando a gente diz que uma coisa é equivalente à outra, é um se, somente se, tá bom? Essa coisa, se essa coisa acontece, essa coisa acontece, se uma primeira coisa acontece, uma segunda coisa acontece, e se essa segunda coisa acontece, a primeira coisa tem que acontecer. A equivalência está de mãos dadas com o se, somente se, ok? Beleza? Bom, então, aqui a gente tem um exemplo, vamos para a mesa digitalizadora. A gente quer saber se as expressões do exemplo 3, se elas são equivalentes. Oi, Jesus. Ok. Então, vamos lá para a mesa digitalizadora. Deixa eu só... tem aqui. Beleza. Que aí a gente faz junto. Então, dados esses 2 enunciados, lembram que na aula passada eu falei assim, olha, gente, o uso do parênteses ele tem que ser muito consciente, porque pode mudar muita coisa. Foi mais ou menos, foi um exemplo parecido com esse que eu dei para vocês. Eu acho que a diferença era que não eram 2 implicações, tinha um e na história, né? Então, vamos ver aí, observa que só mudei um parênteses aí de lugar. Será que a gente tem equivalência aí desses 2 enunciados? Então, vamos lá. Deixa eu ir aqui para a mesa digitalizadora. Deixa eu já mudar aqui. Aqui, ok. Deixa eu parar essa apresentação aqui. E mudar para a mesa digitalizadora. Ok. Ok. Então, vamos lá. Os enunciados que a gente está trabalhando são P implica em abre parênteses, Q implica em R. E o outro enunciado que a gente está trabalhando é só mudando parênteses ali de lugar. P implica em Q, isso tudo implica em R. Vamos fazer a tabela desse primeiro aqui? Então, a gente tem P, Q e R. Vamos lá. V, 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 F, V, F, V, V, F, 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 V, V, F, V, F, 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 V, F, F, F. Fiz certinho? 8, tá certinho. Ok? Vamos lá. Eita! Jesus. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer essa primeira implicação aqui, que é o que está dentro do parênteses, né? Que nos diz lá a precedência. Está dentro do parênteses, a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Q implica em R. Então, esse cara aqui implica nesse aqui. V, liguei a antena da atenção. V implicando em V, dá? V, perfeito. V implicando em F. Dá falso. V, quando é V aqui, liga a antena da atenção, né? V implicando em F, dá F. Agora aqui é F, ó. Eu não preciso ligar minha antena da atenção, né? Então vai dar V e aqui... Perdão.
E aqui vai dar V também. Agora aqui, ó, de novo, V. Liguei a antena da tensão. V implicando em V. V. V implicando em F. F. Perfeito. F de novo e F. Então, eu não preciso ligar minha antena da tensão. Agora, vamos fazer o enunciado completo, tá? P implica no parênteses. Então, P, essa primeira coluna, implica aqui, na quarta coluna. V, liguei a antena da tensão. V implica em V. Dá? V, perfeito. V implicando em F. V, ligamos a antena, implicando em F. Falso, perfeito. V implicando em V. V, né? V implicando em V. V novamente. F, não preciso nem ligar minha antena, vai dar V. Tudo aqui, ó, para baixo vai dar V. Belezinha? Ok? Agora eu vou colocar aqui ao lado essa outra aqui, tá bom? Eu vou fazer o P implica em que primeiro? Vamos lá, me ajudem. P implicando em que? A primeira coluna implicando na segunda. V implica em V. Dá? V. V implicando em V. V novamente. V implicando em F. F. V implicando em F. F. F, ó, daqui para baixo vai dar tudo verdadeiro, porque é F implicando qualquer coisa, eu não preciso me preocupar. Tranquilo? Acompanharam até aqui? Agora eu vou finalizar esse enunciado aqui, que é o parênteses implicando em R. Então, é essa coluna aqui, ó, implicando na terceira coluna. Olha a ordem. Então, é daqui para cá. Beleza? V implicando em V. Dá V. V implicando em F. Dá F. F implicando em qualquer coisa. Dá V. F implicando em qualquer coisa. Dá V. V implicando em V. Opa, errei, é aqui. V implicando em V. Dá V. V implicando em F. Dá F. V implicando em V. Dá V. V implicando em F. Dá F. Ok? Bom, então a gente avaliou esse enunciado e esse enunciado aqui, ó. Esse enunciado aqui, o valor verdade dele tá na coluna rosa. Aí agora eu vou comparar essa aqui com essa rosa. E aí, tá batendo? Tá batendo? Em todas as interpretações aqui, os valores lógicos são os mesmos? Não, né? A gente tem aqui, ó, esse F aqui que é diferente desse V. E aqui também. Então, esses enunciados, eles não são equivalentes. Um minuto, gente. Alô? Bom dia. Sim, fala sim. Sim, tá confirmado. 14h20, né? Obrigada a você. Tchau. Beleza?
Tudo bem, gente? Então, a gente pode afirmar que certamente essa mudancinha aí do parênteses, ela não foi legal. Ela não manteve o mesmo sentido lógico desses enunciados, ok? Então, esses enunciados, eles não são equivalentes. Por que eu falei que isso daí tem tudo a ver com o se, somente se, né? Se a gente pegar o enunciado verde, se, somente se, o enunciado rosa, o que vai acontecer, ó? Até aqui eles têm o mesmo valor verdade, né? Até essa primeira bolinha aqui. Se eles têm o mesmo valor verdade, no se, somente se, vai dar o quê? Verdadeiro, 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 verdadeiro. Mas aqui, ó, quando um é verdadeiro e o outro é falso, o se, somente se, dá o quê? Falso. Aqui daria verdadeiro e aqui daria falso novamente. Beleza? Então, quando esse se, somente se, não é aqui totalmente verdadeiro, ou seja, não é uma tautologia, apareceu aqui esse cara aqui F, apareceu pelo menos um F ali no se, somente se, a gente garante que esses enunciados, eles não são equivalentes. Ok? Fernanda, preciso fazer o se, somente se? Não. Pode parar aqui, você já compara. Achou um valor aqui que não bateu, você já pode afirmar que os enunciados, eles não são equivalentes. Tá bom? Belezinha? Tudo bem, gente? Podemos seguir? Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui para o slide. Aqui, ó, tem toda a tabelinha, tá bom? E aí é simplesmente verificar ali se tá batendo. A gente viu que não bate, né? Em 2 casos. E a gente viu que eles não são equivalentes, tá? Aí tem... isso também tá numa lista, se eu não me engano é a terceira lista, que é para mostrar essas equivalências todas aí. Essas equivalências todas, elas são muito importantes, porque elas falam de propriedades que a gente vai utilizar, inclusive mais para frente, quando a gente falar de lógica de conjuntos, né, das operações lá. As operações com conjuntos, elas estão de mãos dadas com esses conectivos lógicos aí que a gente está vendo. Então, ó, lembram da lei de De Morgan? Tudo isso aparece aqui também, ó, associatividade, comutatividade, idempotência, absorção. Então, o exercício para vocês fazerem é mostrar, ó, que essas... Por exemplo, aqui a gente tem 2 enunciados, né? Esse primeiro e esse segundo aqui, eles são equivalentes. Então, vocês têm que fazer a tabelinha para esse primeiro, a tabelinha para esse segundo e mostrar que as interpretações, né, elas têm sempre o mesmo valor verdade. Isso para todos esses enunciados. Vai dar um trabalho? Vai dar um trabalho. Mas eu tenho certeza que nunca mais vocês esquecem do método da tabela para demonstrar equivalência. Ok? Então, isso está numa lista, se eu não me engano, é a terceira lista. A terceira lista é exatamente vocês fazerem isso. Então, vocês têm que mostrar que esses enunciados aí, né, em cada uma dessas linhas, ó, a associatividade do ou. Então, você prova que você pode colocar o parênteses aqui ou associar os 2 últimos, sabe? Então, você vai provar que os valores de verdade para esses 2 enunciados aí são iguais em todas as interpretações. Então, você provou que a associatividade do ou, ela é verdadeira. Depois você vai provar a associatividade do e. Tem que bater, tá bom? Se vocês estiverem fazendo lá a tabela e, de repente, os valores não bateram em uma determinada interpretação, um enunciado ficou verdadeiro e outro ficou falso, significa que vocês erraram em alguma coisa. Porque todos esses enunciados aqui, ó, cada linhazinha dessa, né, é de enunciados equivalentes, tá bom?
Então, isso fica pro aconchego do lar de vocês. Vocês acabam com isso treinando, né, esses nomes e essas propriedades, tá bom, meus amores? E com isso a gente encerra a aulinha de hoje. Eu vou fazer a chamada de vocês rapidinho no cigarro, tá bom? Um minuto aqui que eu vou abrir o cigarro. Vou parar a gravação também.